O anime começa em um castelo e do nada vemos uma fadinha voando em direção a ele. A fada voa até um garoto de armadura que estava dedicando o seu amor e todo o seu carinho para o seu deus. Do nada, um padre, ou seja lá o que for, aparece trazendo uma nova companheira para esse garoto. E o nome dela é Esta, sendo ela a cavaleira mascarada que derrotou o Ultra das Águas, o general do exército do Rei Demônio. Após descobrir o nome dela, o garoto se apresenta como Van Flamberg, sendo ele o oitavo príncipe do reino Flamberg que foi destruído pela invasão do Rei Demônio. E pelo visto, de acordo com o padre maluco na frente deles, o encontro de todos eles está acontecendo por conta da vontade da missão superior de Deus. O nome do Deus que o pessoal desse mundo adora se chama Demis, e tanto o padre quanto o Van parecem meio fascinados em como o Deus Demis move o mundo. Nesse mundo, as pessoas recebem bênçãos, podendo ser até mesmo uma bênção que faz a pessoa cometer atrocidades. Os monstros também recebem bênçãos, e a bênção mais forte desse mundo é a bênção do herói. Bom, após o Van e a garota mascarada se apresentarem, a fadinha também faz a sua apresentação. Ela se chama Lavender, sendo ela a pessoa mais próxima do Van. Esses três pedaços de cocô formam um grupo, e juntos eles querem começar uma história em que o herói salva o mundo. Depois disso, vemos essa garota, que eu não me lembro o nome, eu só sei que ela é muito linda, e ela está conversando com esse cara, que usa um tapa-olho muito escroto. O nome dele eu também não lembro. Na real, eu acho que é Godwin. A elfa pede para que esse homem a leve até a campeã Hit. Ele diz que pode fazer isso pela elfa, mas ela vai ter que passar um tempinho na cama com ele. O cara só queria realizar um podcast cultural com ela, mas bastou ele falar isso que ela se irritou e começou a fazer um podcast cultural com ele no meio do mato. E por mais estranho que pareça, ele até que gostou. Depois de um tempo, vemos eles na entrada da cidade de Zoltan. Esse maluco usando capa já fez bosta nessa cidade, mas ele conseguiu entrar lá dentro novamente, porque a guarda da cidade de Zoltan é muito fraca. Depois disso, somos levados a uma cena onde a irmã do nosso protagonista, que é a heroína desse mundo, está aí no meio do mato. Nisso, ela viu um coelho e olhou para ele como uma psicopata, querendo muito matar o coelho para o comer, mas infelizmente o coelhinho fugiu. Nisso, somos levados ao irmão da Ruth, que é o personagem principal dessa história, e ao lado dele está a campeã Hit. E a irmã do nosso personagem principal, a Ruth, está muito feliz, pois essa é a primeira vez que ela está participando de uma aventura sem ser uma heroína. Não só isso, mas eles também estão participando de uma aventura onde o objetivo não é derrotar o Rei Demônio. Isso a deixa tão feliz que ela não tem nem mesmo palavras para expressar. Atualmente, os nossos personagens principais estão indo para uma cordilheira que todos chamam de a parede do fim do mundo. Essa é só uma aventura tranquila e calma, sendo literalmente o sonho de qualquer pessoa que mora em um apartamento ou em uma casa germinada. Paz. Os três param para acampar e se alimentarem, e foi só nesse momento que descobrimos que tem um anãozinho com eles, e o cara é tão baixinho que a gente nem viu ele antes. O anão abre a boca e descobrimos que o nosso guia só está viajando para esse lugar para poder fazer um anel de noivado. Sim, o nosso personagem principal quer noivar, e para fazer isso ele quer muito um anel de safira azul, e ele só quer isso porque ele acha que a safira azul combina muito com os olhos azuis da Hit. De acordo com ele, o noivado é uma coisa que só acontece uma vez na vida, então ele quer dar o seu melhor, conseguindo um presente muito especial. Ao ouvir isso, a Hit fica envergonhada. Já o anão reclama, dizendo que ele está acostumado a lidar com forjas, mas ele não está acostumado a ser uma vela. No entanto, o anão está disposto a aturar isso, afinal de contas, a sua esposa está grávida, e ele também quer dar a ela um presente. Ao descobrir isso, a Ruth o parabeniza. E então, o anão revela que o presente que ele vai dar para sua esposa será uma faca de cristal da terra. A Ruth pergunta por que ele quer dar isso para sua mulher. E então ele revela que a lâmina de uma faca de cristal da terra é tão afiada que ela é capaz de cortar coisas tão rápido que você nem sente que cortou algo. E isso vai facilitar muito o trabalho dela após ter um filho. Após ouvir tudo isso, novamente a Ruth demonstra a sua felicidade, pois dessa vez ela está fazendo uma aventura pelo bem do seu irmão, sendo isso algo que o seu irmão sempre fez por ela, atuando como guia em seu grupo. E depois de todo esse papo, os nossos aventureiros seguem em frente. No meio do caminho, eles sentem o cheiro de um Goblin. Sendo sincero com vocês, eu já senti o cheiro de um Goblin, e ele é meio parecido com o aroma de 50 mendigos batidos no liquidificador. Esses Goblins lançam uma adaga na Hit, mas ela se defende com maestria. Todos são atacados, mas aqui os nossos aventureiros são bem experientes, então os Goblins acabam sendo fatiados no meio, sendo essa uma cena muito interessante de se assistir no almoço. Ver os Goblins sendo cortados faz o anão elogiar o fio de corte da arma que ele fez para todos. Tudo isso para logo em seguida ver a Ruth usando os pés para derrotar um Goblin, e logo em seguida amassar dois pequenos seres verdes usando suas mãos. Ao fazer isso, a barriguinha dela fica exposta, mas ela logo a esconde, sendo melhor deixar isso para um episódio de praia ou de banho em termos. Depois de tudo isso, o anão repara que as lanças que os Goblins estavam usando haviam sido feitas por ele, e a conclusão para eles estarem usando essas armas provavelmente é porque um grupo de clientes dele devem ter perdido suas vidas como vítimas desses Goblins. E infelizmente nesse mundo são assim que as coisas funcionam. Todos os seres humanos recebem bênçãos de um deus chamado Demis, mas para evoluir essa bênção, as pessoas precisam eliminar outras pessoas que têm bênção, podendo ser muito bem
também humanos ou monstros. A Ruth, a irmã do nosso personagem principal, tem a bênção do herói, sendo essa a bênção mais poderosa de todas, e atualmente ela parou de lutar e está vivendo uma vida tranquila. Afinal de contas, agora ela acredita que deve viver a sua vida da maneira que ela se sente mais confortável. No entanto, ela ainda se sente mal por ser a portadora da habilidade mais poderosa e querer viver uma vida normal, e ela sente que Deus não vai aceitar que ela viva uma vida assim. Enquanto isso, aquela linda elfa que usa roupas curtas e o seu acompanhante que usa roupa demais finalmente chegaram à casa do Red, mas o cara não está lá, e como o cara encapuzado já fez o que ele prometeu, ele queria ser libertado pela elfa. Do nada, o guarda da cidade vai até eles, e pelo visto, o guarda se lembrou desse homem, que é o Godwyn, um homem que cometeu atrocidades em Zoltan, e de alguma forma ele conseguiu fugir. Nesse momento, a elfa disse que o Godwyn é amigo do Red e da Hit, mas o guarda revela que o Godwyn é um criminoso que fez os demônios atacarem a campeã Hit. Ele até mesmo sequestrou uma criança que o Red e a Hit estavam cuidando, e cometeu muitos outros crimes. Ao ouvir isso, a elfa olha para o Godwyn com bastante repulsa, e ao perceber que a sua vida estava em perigo, o Godwyn tenta fugir, mas a elfa invoca uma árvore do chão para o impedir. Do nada, uma outra garota, que eu não lembro o nome, aparece, e o Godwyn explica a ela tudo o que está acontecendo, mas pelo visto, a elfa chamada Yarandrala não pretende pegar leve com ele. Ela usa uma magia convocando um enorme ser de madeira. Ela ataca os dois, e eles obviamente se esquivam. Então, a pequena assassina com duas adagas que estava ali resolveu dar um jeito nela. Afinal de contas, a pequena assassina agora é uma aventureira da cidade de Zoltan. No entanto, tudo que ela consegue fazer contra a elfa é fugir sem nem mesmo conseguir se aproximar dela. E no momento em que a pequena aventureira foi capturada, ela foi salva por um feitiço de gelo, e quem fez isso foi a antiga prefeita de Zoltan. Porém, mesmo que a magia da velha seja bem forte, ela não é o suficiente para parar a magia de madeira da elfa. Então, a pequena e veloz assassina diz que ela pode parar a elfa. No entanto, a velhota vai ter que dar aquele suporte básico para ela. Elas fazem esse trabalho em equipe, e removendo a sua capa, a pequena assassina consegue ficar frente a frente com a elfa. No entanto, ela acaba sendo presa e ficando em uma cena levemente sugestiva. A elfa chamada Yarandrala pergunta quem a pequena assassina é, e ela diz ser uma amiga do Red e da Hit, mas a elfa não acredita nela. Então, a pequena garota amarrada pede a elfa para perguntar para eles, e de acordo com a pequena garota, eles foram para a parede do fim do mundo pela manhã, e a elfa pergunta o porquê, com uma cara de muito ódio, como se ela fosse matar alguém. Então, ela é surpreendida com a notícia de que o Red quer dar um anel de casamento lendário para Hit. Após ouvir essa notícia muito confortável, a elfa desfaz a sua magia, transformando os galhos de madeira em folhas de outono. No entanto, a prefeita não dá mole, e já pede logo para a elfa corrigir o buraco que ela abriu invocando suas magias poderosas na cidade. Enquanto isso, do outro lado da tela, o grupo do Red estava em uma floresta. Floresta essa cheia de coisinhas brilhantes. E o anão estava com medo de estar ali. Afinal de contas, esses seres pequenos, chamados Zogs, são fofinhos, mas eles se alimentam de gente. Mas o Red o tranquiliza, dizendo que ele conhece o ancião desse lugar. E a Hit confirma dizendo que o seu homem é um cara de conexões, confia. Do nada, o ancião dessas criaturas fofinhas aparece, e ele reclama do fato do Red não os visitar já faz tempo. A pequena criatura, percebendo que o Red está para se casar, o deseja felicidade, e como um agradecimento, antes mesmo de fazer o seu pedido, o Red dá para a pequena criatura um grande pedaço de presunto, que ele fez na sua própria casa. Depois de dar o presente, ele pergunta para a criatura se ela sabe onde ficam os gigantes que têm gema. Então o bichinho ancião diz que sabe. No entanto, os gigantes de gema têm agido muito estranho ultimamente, e o ancião não sabe o motivo. Então tudo que ele recomenda é que o Red tome bastante cuidado. Do nada, um desses bichinhos cai de uma árvore, porque um galho quebrou. A irmã do nosso protagonista rapidamente cura o pequeno serzinho, e a Hit abre a boca e diz que os espíritos falaram para ela que o pequeno caiu porque as árvores ali estão fracas. Então, para poder ajudar os pequenos seres, a Hit pede para o Red fazer alguns fertilizantes, e isso deve ser o bastante para ajudar o ancião e toda a tropa dos seres fofinhos. E durante a noite, o Red, além de trabalhar, estava pensando na sua irmã. Afinal de contas, ela é o grande herói desse mundo, mas devido à nova habilidade que ela despertou, ela agora tem conseguido cancelar a sua habilidade de grande herói, podendo sentir agora pela primeira vez o prazer de dormir, de sentir o gosto das comidas, e de sentir até mesmo fome, algo que ela não sentia antes. Sim, a bênção do herói nesse mundo transforma a pessoa em uma máquina que não é parada por nada, e agora, tanto o objetivo do Red quanto da Hit é ficarem de olho nela, para ver como toda essa trama vai se desenrolar. Enquanto isso, a elfa já estava se aproximando do vilarejo das coisinhas fofas, e ela estava acompanhada aí da aventureirazinha lá de Zoltan. E a elfa, por entender de floresta, rapidamente percebe que algo estranho está acontecendo nessa floresta, mas o melhor a se fazer agora é acampar e dormir. No entanto, ao invés de dormir, a elfa decidiu perguntar para a aventureira o porquê dela ter a seguido, e a resposta era literalmente por ter medo da reação da elfa ao descobrir que a Ruth desistiu de ser uma heroína, mas a pequena ocultou isso e disse que a seguiu para curtir as fontes termais presentes no fim da aventura dele. Dito isso, a pequena pergunta para a elfa o que a motivou a seguir a Ruth.
Então a elfa disse que o motivo foi porque o grande amigo dela, o Gideon, que agora usa o nome de Red, estava presente no grupo. A pequena foi fazendo perguntas. Então, como essa elfa é muito inteligente, ela logo sacou que a Ruth também está participando dessa aventura junto com o Red. Isso a deixou ainda mais animada para encontrá-los. No dia seguinte, o grupo do Red chega a um local muito gelado. Então, ele e a sua irmã resolvem dar uma descansada no gelo. E após deitar, o Red conforta sua irmã, dizendo que ela pode deixar de ser um herói, pois ele sempre irá a proteger. Do nada, ambos ouvem uma voz de garota pequena. Sim, a Tissy e a elfa finalmente alcançaram o grupo do Red. E a elfa, toda feliz, já pula nos braços do Red, como se ele fosse o namorado virtual dela, que ela não vê há séculos. Enquanto isso, o Van, que no caso é o garoto que acredita ser o grande herói, estava eliminando alguns monstros. E pelo visto, diferente dos nossos personagens principais, ele é um fanático pelo deus desse mundo e acredita até mesmo que uma morte brutal acontece porque o deus quis assim. De volta aos nossos personagens principais, após cumprimentar os seus amigos, a elfa deu a todos uma bebida boa para suportar o frio. Ela também disse que está muito feliz com a união do Red e da Ruth. Dito isso, ela pergunta se eles não querem viver na nação dos elfos. A Ruth recusa instantaneamente, mas a Yarandrala pede para eles ouvirem um pouco ela. Ela então diz que os elfos nunca trairiam seus amigos e também pontua outras coisas interessantes de se viver em sua nação. Além disso tudo, tanto o Red quanto a Ruth são pessoas que foram removidas de suas posições por outras pessoas. Isso irrita muito a Yarandrala, mas não importa o quanto ela insista. Eles apenas a agradecem e falam que estão felizes vivendo em Zoltan. E eles também a convidam para viver um pouco na cidade de Zoltan. E quando ela tenta dizer que a cidade de Kiramin é muito melhor, o seu nariz escorre. Então a Tissy diz que sabe um ótimo lugar para eles se esquentarem. Dito isso, a cena corta para as garotas em um banho termal, em um lugar muito lindo. Lá, a It começa a pensar sobre como esses monstros de gema funcionam. Então a Yarandrala pergunta a ela onde o Red está. E ao descobrir que o cara está tomando banho sozinho, a Yarandrala sente pena dele, vai até lá. E a It obviamente a segue. Então o pobre Red apenas gritou como uma moça que foi vista sem suas roupas. Quando todos saíram, a Tissy ficou conversando com a Ruth sobre o Red. Elas estavam conversando sobre o casamento do Red e da Ruth. Nisso, a Ruth revelou que ela não pode se casar com seu irmão. Então ela vai apenas ser a namorada dele, forçando aí o Red a lidar com duas garotas. E essas falas obviamente deixaram a Tissy chocada. Dito isso, a Ruth foi até o Red no banho. E após todo o serviço para fãs, a jornada deles continua. E o anão estava se dando bem mal com a elfa, pois ela convidou o Red para viver com aqueles elfos arrogantes. Um pouco mais à frente, o grupo finalmente chega ao território dos gigantes com gemas. E por incrível que pareça, eles têm uma aparência humana e recebem muito bem os nossos personagens principais. O Red logo apresenta um item que ele trouxe para realizar uma troca pela gema que ele tanto deseja. Mas infelizmente, os gigantes não têm gemas o suficiente para oferecer. Mesmo ouvindo isso, o Red insiste para que eles fiquem com os vidros, pois para os gigantes isso serve como uma espécie de alimento. Todos ficam felizes e cortam as gemas para se alimentar. Então a Ruth pergunta ao Red o porquê da deusa ter criado seres assim. Então ele disse que a deusa deles pode ter os criado apenas para eles serem derrotados por humanos que desejam obter gemas, mas ele não pretende agir dessa maneira. Após alimentar os gigantes, o Red pergunta o que está acontecendo. Então o gigante diz que uma fera que transforma gemas em chumbo venenoso passou a viver no território deles. O grupo do Red avalia que essa criatura é perigosa e que todo esse chumbo venenoso pode acabar poluindo a água da população. E a floresta abaixo da montanha deve estar passando por aquela situação difícil por conta desse monstro também. E o pior de tudo é que o Red não faz ideia de como derrotar essa criatura. E os únicos relatos que ele conhece são daqueles que voltaram vivos após ver todos os seus amigos sendo eliminados. Mesmo sabendo disso, o Red decide encontrar uma maneira de derrotar essa criatura. Então todos vão ao local indicado pelo gigante das gemas. E lá eles veem várias gemas que ainda não foram coletadas. Do nada, a criatura que estava bem ali os ataca. Mas graças ao aviso da Ruth, todos conseguiram se esquivar. E o que todos reparam é que o lugar que o monstro atingiu com seu poder se transformou em pura bosta morta. Então a criatura se levantou do solo, sendo ela uma verdadeira fera cheia de gemas. A fera se prepara para atacar. Então a Ruth recebe o seu golpe, usando um escudo, mas ela é quase atingida, pois o seu poder de grande herói está muito mais fraco. A Yarandrala tenta prender a criatura com raízes, mas tudo que a criatura toca morre. A Ruth tenta acertar a criatura, mas ela é dura demais. Até mesmo o olho da criatura é feito de minerais duros, e pelo visto, a única que pode lidar com a criatura é a Ruth. No entanto, todas as magias que eles usam contra a criatura acabam sendo usadas de volta contra eles. Sim, meu mano, a criatura é capaz de replicar até mesmo o escudo sagrado da Ruth. Ver isso faz todos se perguntarem que tipo de bênção Deus deu para essa coisa. Eles então são atacados por duas magias ao mesmo tempo, e todo esse ataque acaba sendo impedido pela Ruth. E logo em seguida, a criatura faz chover meteoros do céu, que também acabam sendo bloqueados e enviados em direção à criatura pela Ruth. Então, a única maneira agora de derrotar essa criatura, sem ser usando um poder superior, é baixando o nível do poder dela. Para fazer isso, eles devem fazer a criatura engolir um veneno, que baixa o nível da bênção de uma pessoa. Então, a elfa usa uma poção para aumentar a sua mana
mana e invocar um espírito da floresta gigantesco e assim imobilizar a criatura. O Red arremessa o veneno para Hit, que consegue jogar na boca do monstro. No fim, com a sua bênção mais fraca, o monstro não conseguia nem mesmo se mover, e assim a criatura foi facilmente derrotada. Depois disso, vemos o anão todo feliz, pois ele conseguiu a gema que ele tanto queria para fazer o item para sua esposa, e o Red também conseguiu suas gemas, e como eles já bateram o seu objetivo, todos agora vão voltar para casa, e a elfa agora decidiu que ela também vai viver em Zoltan. Tudo isso para ver se aquela cidade é capaz de fazer realmente o Red e a Ruth felizes. Enquanto isso, do outro lado da tela, a igreja recebeu informações de que a antiga nave do Rei Demônio foi vista dando um passeio pela cidade de Zoltan. Um padre então mandou alguns dos seus subordinados irem investigar isso. Já o pequeno Van estava doido para ir para lá e enfrentar um possível inimigo. No entanto, foi dito a ele que agora ele precisa ficar derrotando monstros para poder aumentar o nível da sua bênção. No dia seguinte, descobrimos que a mulher chamada Esta é, na verdade, a antiga cavaleira do grupo do herói. E agora ela está se reunindo com Albert para avisá-lo que o herói Van, uma hora ou outra, virá para Zoltan por conta da nave que foi avistada. E se o Van encontrar a Ruth, alguma coisa deve acontecer e ela não vai ser boa. Durante a conversa, o Albert pergunta se esse Van é realmente o portador da bênção do herói. Então, a mulher o disse que pela força parece que sim, mas ela sente que algo está errado. Ele ouve tudo e promete ajudar, avisando o Red e a Ruth quando o momento chegar. No dia seguinte, vemos o Red recebendo uma das suas clientes fiéis. Dessa vez, um festival está para acontecer, então ela pediu sua bebida energética bem cedo para trabalhar cheia de energia. Um tempo depois, o Red fecha a loja e coloca uma roupa para sair. A Hit também aparece trajada para passear, e juntos, os dois vão até o tal do festival. Esse é um festival que acontece em todo o reino, e Zoltan não foge da comemoração, com todos se preparando logo cedo para curtir e comemorar muito esse dia. E lá no meio do festival estava o Gons e o Tanta, que também estavam curtindo, e pelo Gons ser um péssimo exemplo de ser humano, o Red tenta guiar o garoto para um bom futuro, falando que mesmo que o dia seguinte seja um feriado, ele vai abrir a loja dele. No entanto, o garoto já foi possuído pelo espírito da curtição e apontou para uma preparação que estava sendo feita para comemorar esse dia. Resumindo, em Zoltan, esse festival é comemorado de forma muito mais intensa do que em outros lugares do reino. Em Zoltan, as pessoas cantam, dançam e bebem bastante para que todos fiquem felizes, e assim o demônio do inverno não irá os visitar. Essa comemoração é tão intensa que o Gon se vê obrigado a tirar uma folga no dia seguinte, pois a ressaca vai ser muito forte, e tudo isso faz bastante sentido para Hit. Então ela e o pequeno Tanta forçam o Red a tirar uma folga no dia seguinte. No fim, ele cede ao pedido de todos e aceita tirar uma folga no dia seguinte. Nesse momento, a Ruth e a Tissy também comemoram o dia de folga, e entre as diversões, muitas pessoas estavam curtindo uma sauna, incluindo a Oparara e a atendente da guilda. Do nada, um garoto e o homem estavam brigando por conta de uma fila, e o Red foi até lá para tentar acalmar a situação, mas nem deu tempo dele fazer nada, e o garotinho pequenininho já pegou uma garrafa de vidro para acertar a cabeça do adulto. Felizmente, o ADM pegou a garrafa e disse para o garoto não fazer mais isso, pois ele poderia ter machucado de verdade o cara. Após intervir, o ADM pede desculpas ao homem, dizendo que o garoto acabou de despertar sua bênção, por isso a sua mente está instável, e ver que o ADM agora é um garoto maduro e responsável deixa o Red e a Hit felizes. Do nada, a Yarandrala aparece do nada, toda vestida com roupas do evento e com todos os tipos de aperitivos em sua mão. Pelo visto, ela está curtindo muito mais a cidade de Zoltan do que o próprio Red e a Hit. E quando todos perguntam quantos anos a Yarandrala tem, ela faz uma piada, dizendo que todos a confundem com uma jovem de 50 anos de idade, sendo essa uma piada muito engraçada entre os elfos. Depois disso, todos vão para uma mesa bem grande lanchar, e a elfa Oparara percebe a presença da Yarandrala. Nesse momento, ela chega de fininho no ouvido do Red e diz que a Yarandrala é uma elfa de Kiramin, e os elfos desse lugar são muito especiais, por isso ela não sabe como deve se comunicar com ela. Nesse momento, a Yarandrala pede para que a elfa Oparara trate ela como um turista normal, que está visitando Zoltan. A Ruth também acalma a Oparara, dizendo que a Yarandrala é sua amiga. E bom, com os nervos mais relaxados, a Oparara pega o pedido de todos eles. A Hit pede comida até demais, e ela não gosta de ser julgada pelo tanto de comida que ela come. Quando a comida chega, o Red vê um prato caro e muito especial chegando, então ele pergunta quem pediu isso. Assim, a Ruth revela que ela pediu esse delicioso pedido caro, pois ela acabou de receber um dos seus trabalhos, e ela quer que todos eles aproveitem bastante comendo essas coisas deliciosas por conta dela. Sem opções, o Red aceita, e todos se deliciam com essa gosma amarela. Um tempo depois, vemos o Godwin andando com a ex-prefeita, e pelo visto, o Godwin agora não é mais um criminoso, está trabalhando na parte comercial de Zoltan, fazendo comércio até mesmo com as coisinhas fofinhas. Então eles continuam curtindo o festival e acabam indo ver uma peça que estava acontecendo. No entanto, o monstro não estava seguindo a sua parte no roteiro de perder para o guerreiro. Do nada, o guerreiro olha para Ruth, a chamando de
de sua deusa, sendo ele um cara que ela chutou há muito tempo atrás. Infelizmente, ela não se lembra do cara. E o monstro no palco é o Danan, um antigo amigo do grupo do herói. E depois de bater um papo com todos, o Danan coloca novamente a sua máscara e volta a continuar o seu trabalho na área de teatro. Assim, o festival segue de forma divertida, com o Red e a Hit dançando e as outras garotas ficando apenas de vela nesse lindo relacionamento. E a Hit, vendo a irmã do Red a secando, vai lá e o manda dançar um pouco com ela. Antes de dançar, ela pergunta para o Red se está tudo bem ela ser tão feliz, e o Red diz que ela merece, pois ela salvou a vida de muitas pessoas. A Hit fica muito feliz com isso, e depois disso os dois dormem juntinhos. Enquanto isso, alguns homens procurando informações sobre o dirigível do Rei Demônio estavam conversando, e a Tissy resolveu lidar com eles para proteger a paz da Ruth. Ela consegue fechar o caminho para os dois fugirem, mas um terceiro indivíduo intervém, ajudando os dois a fugirem, e fugindo logo em seguida com eles. Mesmo assim, ela não parou de seguir eles. E no dia seguinte, vemos que para Ruth, agora fazer coisas simples, como dormir e se exercitar, se tornaram prazeres diários. Além disso, ela faz coisas que antigamente ela considerava inútil, como limpar a casa e andar bem limpinha. E após um belo banho ao ar livre, ela trabalha montando a sua própria fazendinha junto com a Tissy, sendo agora cultivar o trabalho principal dela e se aventurar o trabalho que ela só faz para ganhar dinheiro. Infelizmente, uma muda delas estava morrendo, e como elas não têm conhecimento suficiente para resolver isso, elas vão até o Red para conseguir algumas informações. Ele observa um pequeno erro de principiante, mas ele irá ajudar a sua irmã a resolver esse problema com o mofo. Assim, a Ruth passa o dia inteiro trabalhando na criação de um remédio antifungos para a sua plantação de ervas. Ela aprende tudo perfeitamente, e o Red tem fé de que a Tissy vai a apoiar nisso tudo. No dia seguinte, a Ruth faz os seus trabalhos bem cedo, e logo em seguida, ela chama a Tissy para ajudar a fazer algo sombrio, que a própria Tissy nem mesmo entende o que é. As duas saem juntas, e do nada, uma montaria aparece sem controle, e a Ruth promete lidar com isso sem chamar a atenção. Então ela para a montaria com apenas uma mão e a manda sentar. Assim, tudo é resolvido, mas ela infelizmente chama a atenção de toda a cidade fazendo isso. Um tempo depois, as duas vão até uma fazenda, e lá a Ruth diz que uma criatura mortal irá acabar com a fazenda deles. Os fazendeiros não entendem nada, então a Ruth soca o chão, fazendo com que uma minhoca realmente apareça. Feito isso, ela corta a minhoca gigante em dois com apenas um único golpe. Os fazendeiros ficam chocados com tamanha demonstração de força e a reconhecem como a Ruth-sama, a aventureira mais forte de Zoltan. Mas em resposta a isso, ela diz ser apenas uma simples amiga da vizinhança. Depois disso, eles vão para uma peça de teatro, e lá a Ruth luta contra uma espada amaldiçoada, deixando todos chocados. Ao fim do dia, as duas param para jantar, e a Ruth disse que o seu objetivo era tentar agir como uma garota comum, não usando magia nem poderes especiais. E mesmo que isso não tenha dado certo, a Tissy a incentivou a continuar tentando. Na mesma noite, os investigadores aí a serviço da igreja decidem reportar que o dirigível está sob posse da Ruth, mas uma briga interna acontece, e algo desconhecido acaba sendo reportado, pois um dos investigadores é um rival da pequena assassina que os emboscou. Ele manda uma carta para ela, combinando de se encontrarem em um dirigível durante a noite, e ela aparece. Lá, o cara convida para se tornar o seu braço direito, mas ela se recusa, então eles iniciam uma batalha. O cara tenta apelar usando uma técnica proibida de moedas explosivas, mas ela já sabe como lidar com isso, e usando a fumaça da explosão, ela aparece atrás dele e o mata. O homem contou para ela que ele foi ordenado a observar, tudo isso na esperança dela o permitir usar uma poção para ele sobreviver. Ela permite que ele faça isso, e ele segue dando todas as informações que ele tinha. No entanto, ele morreu antes de conseguir usar a poção. E assim que amanhã nasceu, vemos que a Tissy já enterrou o homem, e explicou toda a situação para Ruth. Após o enterro e a limpeza do barco, ela disse para Ruth que mesmo sendo de um clã de assassinos, ela não tem permissão para matar. Na verdade, a fama do clã de assassinos é apenas para a proteção deles, e eles só fazem esse trabalho eliminando pessoas para sobreviver. Mesmo assim, eles não deixam de ser assassinos, que usam técnicas muitas das vezes sujas para eliminar um alvo. No fim, após receber o relato, o homem da igreja decidiu ir atrás do dirigível do Rei Demônio. Tudo isso para poder realizar suas próprias ambições. Não só isso, mas é mostrado que o herói Van tem uma personalidade muito feia. Ele acredita que até mesmo a morte de um companheiro é o desejo de Deus. Por isso, ele acredita que deve sempre seguir em frente, sem se preocupar com ninguém. Depois disso, a Tissy e a Ruth foram avisar o Red que um cardeal que eles já conhecem está vindo para essa cidade por conta do dirigível. Então, o Red disse que a igreja irá fazer um uso muito melhor do dirigível do que eles. No entanto, se eles tentarem usar o dirigível para o mal, eles terão que impedi-los. E a prioridade do Red é impedir que o pessoal da igreja encontre a Ruth. No dia seguinte, o Red avalia a fazendinha da sua irmã e a elogia, pois a partir de agora, ela terá a sua própria renda com ervas medicinais, e ele a ajudará a vender todas. Depois do papo com sua irmã, o Red acabou se encontrando com o Donan, que estava treinando seu poderosíssimo punho do braço amputado. O Donan pretende deixar
derrotar Zoltan. Mas antes disso, ele quer verificar as habilidades de combate do Red. Após aceitar fazer isso, o Red conversa com a Hit explicando tudo, e ela então o chama para treinar com ela, mas por ele a amar demais, ele não consegue lançar nenhum feitiço ou ataque contra ela. Durante o seu treino, o Red percebe como está fraco, desde que ele parou de se aventurar, e ele sabe que com esse nível de poder, ele irá decepcionar o Danan, ainda mais porque a habilidade do Danan é a arte marcial, e ele, o Red, é apenas um guia para o grande herói. Nesse momento, a Yarandral aparece dizendo que irá treinar o Red. Nesse momento, a elfa revela que ela é a criadora da arte marcial do bastão do estilo Lotus, e isso choca a Hit, pois essa é uma arte marcial muito famosa, que foi ensinada há anos. Não só isso, mas a Yarandral já escreveu até mesmo livros sobre táticas militares, e após uma boa conversa, a elfa diz que eles irão fazer um acampamento de treinamento, e nele todos irão participar, incluindo a Ruth, que aprendeu a manejar uma espada com o seu irmão, e o Danan, pois ele adora campos de treinamento, e a primeira coisa a se fazer em um acampamento é conseguir lenha, e todos conseguem madeira até demais. Por conta disso, a elfa chama a atenção deles, por estarem destruindo a fauna local. Depois disso, a comida foi servida, e o Danan aproveitou para colocar a conversa em dia com o Red, conversando sobre os ocorridos da capital. Então, o treinamento finalmente começou, com todos dando duro e grosso, e a Ruth, bom, como sempre, ela estava tomando banho sem roupa no meio do aberto. Após o banho, a Ruth sentiu o cheiro do jantar e se apressou para retornar. Ao fim do dia, o Danan estava elogiando o Red, falando sobre como é divertido lutar contra ele, pois a cada golpe do Red que ele recebe, ele consegue sentir os seres que ele já enfrentou, e o Red também consegue perceber isso enquanto treina com o Danan. Após conversar bastante, o Red foi tomar banho e a Hit chegou junto, tirando até mesmo a sua roupa para se banhar melhor. Nesse banho, o Red revelou para a Hit que ele e o Danan conseguem se entender ao cruzar espadas, e o Red espera que o Danan entenda o seu desejo de ter uma vida pacata no interior. No dia seguinte, o Red e o Danan se preparam para um combate real. A Yarandral lança um feitiço sobre os dois, para que eles não fiquem gravemente feridos. Assim, a batalha se inicia com o Red atacando e o Danan se esquivando. O homem grande faz movimentos incompatíveis com seu tamanho, dando chutes violentos, e no momento em que ele iria acertar o Red, a espada do nosso herói encostou em sua perna. A batalha então recomeça, com uma trocação sincera de golpe, até que a espada do Red é enviada para longe. Então ele se viu obrigado a usar artes marciais como um artista marcial. Mas isso não dura muito, pois o Danan devolve sua espada, e aí eles continuam lutando, dando tudo de si. Até que no fim, o próprio Red admite que não fosse pela proteção da Yarandral, ele teria morrido depois de tantos golpes. Já o Danan reconheceu a força do seu amigo, e o desejou felicidades em sua nova forma de viver. Depois disso, a Ruth se ofereceu para lutar contra o Danan, e ele ficou feliz, e partiu para cima dela. Mas infelizmente ele foi amassado no chão, e ficou triste, pensando em como ele poderia derrotar a maior heroína desse mundo. Ao fim do acampamento, o Albert apareceu diante deles, e disse a todos que um novo herói apareceu. O nome dele é Van, e em breve ele pode acabar vindo a Zoltan para ver o tal do dirigível do antigo rei demônio. Enquanto isso, vemos o Van entrando em uma taverna com a sua amiga fadinha, até que do nada, um homem com a habilidade de malfeitor mata um cara que estava o atacando. O cara com a habilidade de malfeitor queria ser atacado por mais pessoas, para poder satisfazer a vontade de matar que a sua dádiva o dá. Então, o herói Van cortou a cabeça do cara como se fosse papel, pois para ele, aqueles que receberam a bênção do malfeitor só existem para ser mortos, após cometerem seus crimes. Essa falta de amor à vida humana deixa a companheira do Van chocada, e o pior de tudo é que o sacerdote ou padre da igreja apoia esse tipo de ação em nome do Deus desse mundo, e a trama apenas avança, quando é dito que todos eles irão juntos para Zoltan. Esse anime ainda está lançando, você quer continuar vendo esse vídeo? Então deixa o like e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os meus vídeos, beleza?